Amilcar Eduardo e este é o canal Os Craques São Eternos. Hoje eu vou falar um pouco sobre um grande jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Aquele que com força, garra e determinação envergou essa camisa 3 durante muito tempo no Flamengo. Aquele que iniciou toda a grande trajetória de vitórias e conquistas desse clube maravilhoso que é considerado o Clube do Povo, o maior time do Brasil. Eu falo de Rondinelli, o Deus da raça. Aquele jogador o qual todo atleta gostaria de ter jogado junto. O jogador que tinha ímpeto, raça e principalmente determinação. O Flamengo deve muito a esse grande craque. E hoje, nesse vídeo que nós estamos fazendo, vocês vão ver as declarações de vários atletas, vários jogadores, vários cronistas esportivos que participaram daquela era de ouro e que agora colocam toda a sua exposição sobre esse fantástico jogador. Mas antes, eu vou pedir a você que se inscreva no canal e dê o seu like ao final desse vídeo. Isso é muito importante pra gente, porque este canal visa revalorizar todos os jogadores daquelas grandes épocas, 60, 70 e 80. Ok? Conto com vocês. Até a próxima. Bom, para mim falar do Rondinelli é simples e complexo ao mesmo tempo. Simples porque ele simplesmente foi meu botão, né? Meu jogador de botão quando eu era garoto. Né? E complexo porque ele se converteu basicamente em um protótipo, né? Do jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Um jogador que veio da base, um dos jogadores que começou a máxima que craque o Flamengo faz em casa, que cresceu, criou a identidade dentro do clube e se tornou um grande ídolo, né? O Rondinelli simplesmente se converteu em um sinônimo, né? Rondinelli se converteu em um sinônimo de raça, se converteu em o Deus da raça da torcida do Flamengo. E isso é um ponto muito importante, porque existe um antes e um depois daquele título de 78 que foi fundamental para o crescimento do Flamengo como um clube de massa, que conquistou muitos torcedores naquele momento. Então o Rondinelli carrega consigo essa responsabilidade. Eu poderia dizer que para alguns jogadores um determinado clube é muito importante na vida desse jogador. E o Rondinelli ele inverte um pouco essa situação, né? Para o Flamengo, ter o Rondinelli no seu elenco foi fundamental. Não quero dizer aqui jamais que o Rondinelli é mais importante que o Flamengo, que o Flamengo está acima de tudo. Mas a gente pode fazer essa comparação. A história do Flamengo não seria a mesma se não tivesse o Rondinelli no seu elenco profissional. Como eu comentei, aquele gol de 78 foi um marco importantíssimo, né, para a torcida. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de fazer uma partida também excelente contra o Botafogo, e a minha comemoração no último gol, ficar pulando e tal, eu lembro, como se fosse assim, hoje, né, o Cantarelli, o Rondinelli, depois de fazer o gol, dá aquela cambalhota, né? Ou seja, indo à loucura, perdendo totalmente os sentidos ali, se entregando para a torcida. Hoje eu tenho o prazer, né, e a satisfação de tê-lo como amigo. Ter um sonho realizado de uma pessoa que era tão distante, um ídolo que era tão distante, hoje eu tê-lo como um amigo fraterno. Tenho muito carinho pelo Rondinelli e tenho certeza absoluta que ele ficará marcado na história do Clube de Regatas do Flamengo para sempre. Querido, um grande abraço, fique com Deus e uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Até logo, um grande abraço. O Rondinelli é um símbolo de raça e determinação. Conviver com ele foi um grande aprendizado, não só para mim, mas para todos aqueles
aquela minha geração. Era um cara que dentro de campo suava sangue, tinha a cara do Flamengo, e com isso nós que chegamos depois tivemos a oportunidade de aprender muito com ele. Não só nessa exposição na raça, então ele pôde mostrar para a gente o que era o Flamengo. E com isso foi muito importante para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento dentro do Flamengo, com esse conviver com o Ronde durante esse tempo todo. Eu acho que foi fundamental essa nossa convivência, essa nossa participação, o dia a dia junto, até porque não conhecemos só não era só o homem, era um atleta também. Rondinelli, ele foi irmão, amigo, e me ajudou muito nas orientações da vida, né? Porque em determinada época da vida, você é jovem, né? E o jovem, né, ele procura ajuda um do outro. Ele foi um cara que marcou na vida pessoal, como na vida de jogador também, né? Porque nós moramos juntos, jogamos juntos, rimos juntos e choramos juntos, né, Ron? É verdade. É que às vezes as pessoas acham que jogar futebol é fácil, é moleza, é festa, né? Mas só a gente que sabe, né? Em determinada hora lá você procura mãe, pai, irmão, aí você encontra um amigo. E se encontrar um Rondinelli com um amigo, é como se fosse um irmão. Eu tenho o maior orgulho, alegria, minha família até hoje também lembra dele, as fotos, histórias, e eu fico alegre, né, em participar também da história dele. Ele é o Deus da raça, mas além de tudo é um grande amigo e uma grande pessoa. Só quem sabe é que conhece, já conviveu, os amigos sabem disso, né? Eu sei disso, e ele merece essa homenagem. É o Deus da raça, em campo, mas extracampo, um grande amigo. Felicidade. Meus amigos, eu estou muito honrado por receber esse convite para participar desse documentário, que por certo será maravilhoso, de uma pessoa que enriquece aqueles que têm e tiveram a honra de estar ao seu lado. E eu sou um privilegiado porque, além da amizade atual que eu tenho, eu tive o privilégio de jogar ao seu lado. Conhecido como Deus da raça, Rondinelli, Deus da raça, mas para mim ele é muito mais do que isso, em função da pessoa generosa que ele é, o ser humano espetacular, de um caráter elevado. Portanto, eu quero, em simples palavras, desejar a essa figura ímpar, né, toda a felicidade do mundo, tudo aquilo que ele planejar, tudo que ele programar em sua vida, vida profissional, vida familiar, que receba as bênçãos de Deus, que ele seja extremamente feliz, por justiça e por merecimento a um ser humano extraordinário. Grande abraço, irmãozinho, fica com Deus aí, tudo de bom, pode contar que é mais um sucesso na sua vida. Tchau, amigos! Amigos, hoje é um dia muito especial para mim. Recebi a notícia, através de um amigo, que um grande amigo queria um depoimento meu a respeito de sua vida, de sua carreira, de sua história. Esse amigo é Rondinelli, uma pessoa onde eu tive o privilégio, né, de enfrentá-lo várias vezes. Alguma tristeza, porque sempre foi meu adversário, que gostaria também de ter jogado do seu lado. Mas foi uma pessoa que marcou muito, né, nesses anos todos de futebol. Nós fomos adversários, jogando sempre em lados opostos, mas com uma lealdade muito grande, uma seriedade muito grande e uma dedicação fantástica, né? Rondinelli, esses anos todos, se tornou um amigo meu também, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pela pessoa, pela sua formação como pessoa, pelo caráter, um cara que mostrou tudo, né?
nessa longa carreira, de bom caráter, de pessoa fantástica, uma entrega muito grande ao seu clube, que ele jogou muitos anos como principal ao Flamengo, e foi meu adversário, né? Nós temos uma carreira de lados opostos, eu também no Vasco muitos anos contra, né? Desde a categoria de base, que nós estamos jogando contra desde a equipe de juniores, mas sempre com uma lealdade muito grande e com uma coisa que é fundamental, que ficou para mim, né? A pessoa, Rondinelli, viva, né? Com muitos resultados fantásticos, né? Que eu gravei, inclusive tive num que não foi uma coisa boa para o meu lado, onde eu estava, que era o Vasco. Perdemos um jogo com um gol de cabeça do Rondinelli, que foi todo o mérito dele, né? O Rondinelli foi a figura principal em tudo, né? Tomou a iniciativa, houve um descuido nosso, isso aí não adianta a gente citar nomes aqui, que não é por aí, são coisas que acontecem no futebol, e ali o Rondinelli marcou como uma das grandes figuras e peça, né? De transformar o Flamengo. O Flamengo vinha num momento muito ruim e o Vasco poderia ser bicampeão carioca, poderia ter mudado quase a história do Flamengo nos anos seguintes. E o Rondinelli foi a pessoa que carimbou com aquele gol ali um título, né, para o Flamengo, onde o Flamengo montou um time fantástico, já tinha jogadores fantásticos, mas não vinha, né, conquistando títulos. E ali foi a grande arrancada. Então eu desejo, né, ao Rondinelli saúde, continue sendo sempre esse cara fantástico que você é, e a gente distante, né, mas com muita saudade. Eu tenho hoje o privilégio de dizer para as pessoas, meus amigos, que eu tenho uma amizade muito boa com você, te considero, te respeito, e acho, né, na minha humilde opinião, que você fez parte de uma mudança muito grande na história do Flamengo. Aquele gol seu ali foi um gol que botou o Flamengo num caminho muito legal. Claro que o Flamengo tinha jogadores fantásticos, né, como Zico, como Adílio, como Carpegiani, como Júnior, né, Nunes, Lico, Tita, Jaime, meu grande amigo também, jogadores Cantarelli, jogadores fantásticos, né? O Flamengo tinha um time muito, muito forte, mas aquele gol ali veio num momento de uma grande ajuda para a história do Flamengo. Então eu tenho, claro, dor, né, por um lado, porque você sabe que eu estava do outro lado, perdi muitas coisas com aquilo também, mas por outro lado, o futebol, o esporte é isso, né? Não tem como você achar que só você vai ganhar. Teve outros resultados que eu ganhei também, né? Uma coisa incrível em 76, que ele estava presente também, quando houve a infelicidade do Zico, perdeu um pênalti, né? E nós ganhamos a Taça Guanabara, como também ganhamos o Carioca em 77. Então, são coisas do futebol. Eu tenho, para finalizar, uma admiração, um carinho, um respeito muito grande pelo Rondinelli, desejo ele muita saúde, muita sorte, muita coisa boa na sua vida. Um grande abraço, meu amigo. Eu, Gilmar Popoca, cara, falar de você é sempre muito especial para mim, é muito emocionante sempre, porque você é um cara que faz parte da minha história como jogador de futebol. Você também teve uma participação muito grande na minha vinda para o Flamengo, né? Já que eu era um moleque, sonhava em jogar futebol, mas eu estava muito distante disso, principalmente porque eu morava em Manaus e o futebol em Manaus era bem desconhecido, né? A própria região ainda era pouco divulgada ainda no país, e aí acabou acontecendo uma coisa maravilhosa. O Flamengo foi fazer um amistoso em Manaus e eu só conhecia você, Zico, Adílio, Júnior, esses craques todos que fizeram a história do clube só por televisão, né? E do nada, de uma hora para outra, eu acabei tendo a oportunidade de treinar com vocês, né? De vestir a camisa de vocês do profissional. Depois eu te mostro até uma foto aí que eu tenho guardada com muito carinho. São as duas fotos que eu tenho, uma sua e a outra do Galo, do Zico, né? Que eu guardo com muito carinho, uma Polaroid ainda, coisa antiga, mas guardada com muito carinho. E aí, através de um grande professor meu, o professor Antônio Piola, que era amigo do professor Cláudio Coutinho, fizeram o contato, mostraram o meu álbum lá, mostraram mostraram o Popoca lá para o professor Coutinho, e eu acabei tendo a oportunidade de treinar com vocês lá no Vivaldo Lima,
né? E para mim foi uma coisa assim muito especial, porque eu jamais imaginaria, né, tá ali próximo dos ídolos, né, dos caras que eu tinha maior admiração, né? E acabei tendo a oportunidade também de treinar do lado de vocês, né? O professor Coutinho, o professor Cláudio Coutinho me deu a oportunidade de treinar junto com vocês, né? Eu um garoto de 15 anos, e me marcou muito, porque acabou que tanto você, como o Galo, como o Júnior, como o Adílio, enfim, todos vocês fortaleceram muito a cabeça do professor Cláudio Coutinho para que eu viesse ao Rio de Janeiro fazer uma avaliação na equipe infantil, juvenil do Flamengo, né? E eu acabei vindo e acabei ficando, né? Acabei realmente aprovando aqui no Rio de Janeiro, por conta de vocês e por conta dessa oportunidade. Eu acabei construindo uma história muito legal dentro do clube, e só não tive a alegria, né, de jogar do seu lado, né, porque eram décadas diferentes, eram épocas diferentes, então eu não tive a condição e nem a possibilidade de jogar do teu lado. Mas você foi um cara muito especial, né, que sempre foi guardado com muito carinho. Mas aí, depois de eu ter jogado dentro do Flamengo, ter feito a minha história no Flamengo, depois que os anos se passaram, eu tive a felicidade de continuar seu amigo, de continuar tendo a oportunidade de conviver com você, e aí tendo a maior oportunidade da minha vida, que era jogar do seu lado, e foi na equipe de Master, né? A nossa equipe de Master é uma equipe maravilhosa, uma equipe que reúne várias gerações, né? Então é uma coisa muito legal. E aí eu pude realizar um sonho, que era jogar ao seu lado, né? Eu jogo mais para frente, sou um cara mais de ataque, né? Um cara meio atacante, você é um defensor, mas independente disso, o mais importante era que eu tive a oportunidade de jogar ao seu lado e de comemorar um gol ao seu lado. Eu tenho então, até que eu guardo com muito carinho, Ronde, que foi lá em Manaus, eu voltando na minha cidade, onde eu nasci. Eu estava com 2 costelas quebradas, né? E a gente foi fazer um grande jogo lá contra a seleção amazonense, e eu ia jogar apenas 20 minutos, 25 minutos, porque eu estava com as 2 costelas quebradas, mas eu queria participar, porque eu estava na minha casa. E aí eu fiz um gol assim, espetacular, um gol maravilhoso, e aí fui comemorar, e de repente quem corre atrás de mim, né, e salta e pula em cima de mim? Você, Ronde, você. Aí você acabou de fissurar mais uma costela ali que acabou dando uma trincada, mas eu guardo com muito carinho aquela sua comemoração comigo, dizendo, pô, que gol espetacular, você é demais e tal. Um elogio partindo de você também é sempre muito especial. E essa é uma história que eu conto e guardo com muito carinho. Agora, para finalizar sobre você, cara, eu só posso dizer que você é um cara especial para todos nós, não só para mim, mas para o Master, para nós jogadores, ex-atletas. Você tem um significado muito grande pela sua pessoa, pelo seu caráter, pela sua maneira de agir com a gente. Eu tenho muito a agradecer a você por muitas coisas que você fez por mim também, mesmo depois do futebol, que eu parei de jogar futebol. Sempre essa gratidão, ela vai ser eterna. Então eu só queria dizer que você é um cara que marca muito a minha vida, né? Marca muito a vida da minha família, e eu te agradeço de coração por tudo, e te desejo aí tudo de bom, do melhor, que você seja sempre abençoado. Você é um cara de Deus, é um cara do bem, é um cara que nós todos temos um respeito e uma admiração muito grande, e eu, mais do que nunca, só tenho que te agradecer pela pessoa que você é, por tudo que você já fez por mim, lá no começo da minha carreira, depois que eu terminei de jogar futebol, e pode ter certeza que você está guardado no meu coração pro resto da minha vida. Um beijo, Ronde. Te amo, cara. Falar de Rondinelli é um prazer, uma honra, uma satisfação. É um cara que eu tive o prazer de conhecer lá pelos anos 70, 71, a gente era garoto, todos nós com sonho lá no Flamengo, e a partir daí
esse cara fantástico entrou na minha vida, tanto no lado esportivo quanto no lado fora do esportivo, de amizade, de carinho, de respeito. É um dos caras mais bacanas que eu tive o prazer de conhecer no mundo do futebol. Jogamos juntos no Flamengo, fomos campeões juntos no Flamengo, uma dupla de zaga muito respeitada. Ele com aquele amor, aquela dedicação, aquela vontade que a nação rubro-negra sabe até hoje, Deus da raça. Mas muita gente não conhece o Deus da raça de amizade, de carinho, de companheirismo. É um cara que eu tenho muito carinho mesmo. É um prazer muito grande ter conhecido tanta gente bacana. O Rondinelli foi um dos que guarda aqui no meu coração como um dos caras que marcaram a minha vida, né? Lutando juntos, jogando futebol e depois convivendo na amizade, no respeito. É um cara que tem um coração enorme, muito boa pessoa, companheiro, amigo, parceiro. E assim, eu tive esse prazer enorme de ter conhecido uma coisa de pessoa tão bacana, né? Realmente, o Zé Baiano, para os íntimos, né, que a gente chama, a gente conhece ele como Zé Baiano, lá, a gente que é junto lá, a molecada nossa lá do Flamengo, nosso querido Zé Baiano. Eu queria mandar um grande beijo para ele. E estou muito feliz de poder dar esse pequeno depoimento do grande homem que ele é. Jogador de futebol, todo mundo sabe que foi, mas como homem, eu acho que ele foi bem maior que isso. Zé, prazer, um grande beijo, uma honra, sabe, você sabe disso, é uma honra ser teu amigo. Beijo grande. José Carlos Peruano, torcedor, eu vi muitas glórias aqui do clube, e uma delas, a de 78, que o zagueiro era o Rondinelli, que passava a vontade, a paixão e a raça a nós torcedores. E em 78, com aquele gol, foi coroar tudo que o Flamengo ganhou até agora. Foi abrir a porta das glórias que veio logo depois. E o Rondinelli é isso. É paixão, raça e amor à camisa, que poucos hoje têm. Fala, Milka, beleza? Júlio César. Você me deu uma missão mais fácil do mundo. Falar sobre meu irmão, meu amigo, meu guerreiro, meu exemplo. Um cara que participou de todo esse processo do maior time da história do clube. E foi o cara, na realidade, que inventou a roda. Foi onde começou tudo. Estou falando de Rondinelli, Deus da raça. O menino chegou com os seus sonhos lá no clube, moramos lá na Praia do Flamengo 66, e era fácil, era perceptível que ali estava uma pessoa que brilhava muito. E foi muito fácil perceber que o céu seria o limite, né? E estamos falando, para mim, do maior zagueiro da história do Flamengo, junto com o Leandro, com o Mose, Marinho, jogadores que desequilibraram de alguma forma, mas o Rondi foi aquele cara que comeu o começo, que inventou, né? Desde cedo, sempre com essa raça, desde a época de seu Zé Nogueira, lá nas escolinhas do seu Zé Nogueira, sempre diferenciado, colocando o coração na frente, botando a chuteira, botando o pé para dividir. Um cara fantástico dentro e fora do campo, e até hoje é assim. Então falar de Rondinelli para mim é cômodo, é fácil. Sempre que estou com ele viajando, fico olhando a gente para ele bem emocionado, porque foi aonde começou, não é? Depois daquela cabeçada de 78, marcante. E esse é Rondinelli, né? Até hoje, coração na frente, se emocionando pelo Flamengo e pela nossa trajetória, sempre muito atento aos amigos, sempre bem... Então, eu vim aqui para falar um pouco do Rondinelli. Eu cheguei no Flamengo em 76, o Rondi já estava lá há bastante tempo, né? Joguei 2 anos de juniores.
até ter uma chance em 78, mesmo sendo juniores, mas participando de algumas jogadas, de alguns jogos já com o Flamengo no profissional, né? E peguei uma mala que foi o Rondinelli. O Tita me defendia muito, porque o Rondinelli não gostava muito que a gente apoiasse, né? Ele era um garoto naquela época, estava já no juvenil, já apoiava muito, um vigor físico impressionante, né? Com essa vontade, que era mais driblador, mais de apoiar, de atacar mesmo, né? E às vezes eu ia no jogo, quando eu tinha oportunidade de jogar, e o Rondinelli falava: "Ô, seu moleque, sou infantil, sou juvenil, você não fica pensando você que eu vou ficar te dando cobertura toda hora que não, seu moleque." Aí o Tita às vezes escutava, ia lá, brigava com o Rondinelli: "Deixa o garoto jogar a bola dele, rapaz, você já tá aí, dá oportunidade pro menino, deixa ele jogar e tal." Ele me defendia bastante, né? Mas, pô, é tudo um aprendizado pra gente. Na verdade, ele queria me mostrar que não era só lateral, só não vivia não podia só viver de atacar, você tem que em primeiro lugar marcar, né? A experiência dele que passou isso para mim, eu fico agradecido. Aí, Ronde, meu Deus da raça, eu conheci esse craque há mais de um ano, mas eu nunca chamei ele de Rondinelli, mas foi uma pessoa, quando cheguei no Flamengo, foi muito bem recebido. Quando Cláudio Coutinho, no caso, era o treinador, vamos dizer assim, Domingo Bosco, né, que era o supervisor, falou para mim: "Olha, Maria, nós temos um jogador, né, chamado Rondinelli." Eu tive o privilégio de jogar até aqui em Londrina contra ele, e eu fiquei feliz, né, porque ele me recebeu muito bem. Era uma pessoa realmente muito querida para todos os torcedores do Flamengo, e como se eu tivesse sentido em casa. Aí o Cláudio Coutinho falou uma coisa muito bacana sobre ele, que era uma pessoa que marcava muito dentro da área, uma pessoa que tinha uma vontade muito grande, subia muito bem de cabeça, mas tinha os dois jogadores que apoiavam muito, que era o Leandro, no caso, que era o Júnior, e a boa fase do Rondinelli era que ele marcava muito dentro da grande área. Eu, como tinha um pouco mais de velocidade e tal, aí eu passei a fazer as coberturas, foi onde que a gente se deu muito bem, a gente se casalou muito bem. Eu acho que para mim no Flamengo era ele e o Zico, eram as pessoas mais faladas, pessoas mais queridas que tinha no Flamengo daquela época e tal. E vamos dizer assim, joguei, né, que um ano do seu lado e tal, fiquei muito feliz, é um grande amigo meu. Depois a gente teve assim, vamos dizer assim, perdemos ele, porque depois ele fez uma transferência para o Corinthians, onde se saiu muito bem também. E a gente sempre se procurou se encontrar. Ronde, meu amigo, é com muita satisfação que estou fazendo esse vídeo para você. Você sabe o quanto te admiro, você sabe o quanto você foi importante na minha carreira. Tudo aquilo que você me ensinou, tudo aquilo que você me proporcionou, o companheirismo, o posicionamento, a maneira de cabecear, tudo isso foi um aprendizado muito grande que eu consegui adquirir de você. A minha carreira na Europa, ela foi bastante positiva em função de tudo aquilo que você me ensinou, a sua determinação, a sua raça, o seu equilíbrio dentro do campo, o seu comando, a sua proteção perante seus colegas. Isso tudo eu pude adquirir, utilizei no resto da minha carreira inteira e fui muito feliz. Eu acho que você será uma pessoa que eu estimo muito e um grande professor na minha vida. Muito obrigado, meu querido. Fica com Deus e sempre que for possível estaremos juntos. Um grande abraço do seu admirador de sempre, Moser. Fica com Deus, brother. Bem, falar do Rondinelli é muito fácil, é muito simples. Rondinelli é um ícone do Flamengo. Não é à toa que a torcida deu o apelido de o Deus da Raça, porque realmente esse é o espírito do Rondinelli. O Rondinelli é um grande amigo, uma pessoa que tem uma estima muito grande. E eu tive uma passagem pelo Flamengo com ele em 77 a 79, na qual fomos campeões carioca de 78. E um fato foi muito marcante nessa conquista. O jogo contra o Vasco, final contra o Vasco no Maracanã. O Vasco também tinha um grande time
E no finalzinho do jogo houve um escanteio a favor do Flamengo. E como todos já sabem, quem foi cobrar foi o Zico, foi cobrar esse escanteio. E o Vasco tinha uma defesa muito alta, tinha o Leão, Orlando Lelé, lateral direito, Abel Braga, que era zagueiro do Vasco, o Geraldo e o Marco Antônio. E nisso faltava talvez um minuto para acabar o jogo, em cima da hora, o Zico pegou a bola e foi bater o escanteio pela direita. E o Rondinelli se posicionou na entrada da área ali, pelo meio, e quando o Zico cobra o escanteio, ele vem disparada e numa grande impulsão, numa bela cabeçada, faz o gol da vitória, o gol do título. É interessante que a impulsão era uma grande característica do Rondinelli, ele era ótimo em impulsão, ele deu uma testada indefensável, foi um belo gol. E eu estava no banco de reserva, e ele, quando acaba de fazer o gol, ele corre para o lado esquerdo do Maracanã, ao lado esquerdo da cabine de rádio, como falava antigamente. E aí eu saio do banco correndo e abraço ele, eu sou a primeira pessoa a abraçar o Rondinelli. Interessante que ele se abraça e comemora, depois vem todo mundo, o banco também vem, todos comemoram aquele gol que seria a vitória, seria o gol do título, né? E interessante que depois de um tempinho, eu estava com o Amilcar no Flamengo, na coleção de camisas, que eu levei a minha camisa verde, que fez parte dessa conquista, e ele liga para o Rondinelli e me bota em contato com o Rondinelli. E conversando com o Rondinelli, ele me chama de Nini, fala, Nini, que bom, pô, conversar com você, como você está, coisa e tal, aquelas coisas todas. E aí a gente relembra o fato do gol dele de cabeça contra o Vasco, que é uma marca histórica dentro do Flamengo. Foi um gol muito importante para o clube, para a torcida, para a equipe toda, enfim. Por isso ele se tornou um ícone do Flamengo. E a gente comenta sobre isso. E uma história interessante que eu não sabia, ele me contou esse ano, que ele fala para os amigos que a sorte dele foi ter me encontrado no meio do caminho, porque ele estava tão excitado, tão empolgado com o gol, que ele ia se jogar na geral. E antigamente o Maracanã não tinha geral, tinha o fosso. Então as consequências poderiam ser bem mais graves. E eu abracei ele. Quando eu abraço ele, todo mundo vem, ele para. E ele me falou isso na última ligação que nós tivemos, que aquele abraço que eu dei nele foi que conteve ele, porque a vontade dele era se jogar lá na geral. Olá, meu nome é Paulo César Coutinho, para quem não me conhece, eu sou ex-vice-presidente de futebol do Flamengo e filho do treinador Cláudio Coutinho. Foi treinador do Flamengo naqueles áureos anos 80, que todos nós rubro-negros nos lembramos com muito carinho. Eu vim aqui falar sobre um grande personagem dessa época, o Rondinelli, o nosso querido Deus da raça. Aliás, eu não vi nenhum outro jogador personificar tanto essa expressão raça no futebol como o Rondinelli. E também não posso deixar de lembrar daquele gol contra o Vasco na final do Campeonato Carioca de 1978, que o Flamengo vinha de duas finais que havia perdido do Vasco nos pênaltis, em 76 perdeu, até foi o Zico que perdeu o pênalti, ironia do destino, e em 77 o Tita perdeu o pênalti, quer dizer, nós vínhamos de dois vice-campeonatos contra o Vasco, estávamos com o Vasco entalado na garganta, e o empate no final de 78 foi novamente Flamengo e Vasco, o empate favorecia o Vasco, e no finalzinho do jogo houve um córner para o Flamengo, o Zico pegou a bola para cobrar. Muita gente falou, poxa, mas o Zico vai cobrar o córner, ele é o homem-gol. Bom, não deu nem tempo de pensar. O Zico cobrou o córner de forma majestosa, como sempre o nosso rei Zico fazia, e o Rondinelli veio de trás, passou por trás da defesa do Vasco, meteu a cabeça na bola, indefensável para o Leão, que aliás era o goleiro da seleção brasileira na época, e eu acho que foi a melhor partida que eu vi ele jogar, que ele defendeu todas as bolas, mas essa do Rondinelli foi indefensável, e selou o nosso título em 78, fomos campeões em 78 e foi o título que deu a largada para todos os outros títulos que vieram depois com aquela equipe. Nós ganhamos Brasileiro, ganhamos Libertadores, ganhamos Mundial e tudo começou ali com aquela cabeçada histórica do Rondinelli. Rondinelli, sou seu fã, somos grandes amigos, mas você é meu grande ídolo também, sou muito seu fã, conto para os meus filhos a sua história, a história do Deus da raça, e todos os seus feitos pelo Flamengo serão eternos, vão ser eternizados nas histórias de pai para filho, para quem sabe dessa história, quem estava lá no Maracanã, quem viu as suas atuações. Eu me lembro de uma bola, foi um jogo também contra o Vasco,
você já caído na área, na pequena área do Flamengo, a bola sobrou e o Roberto Dinamite estava vindo correndo para chutar a bola. Você já caído no chão, não teve outra alternativa, você conseguiu ainda se arrastar um pouco e pôs a sua cabeça entre a bola e o pé do Roberto Dinamite, para o Roberto Dinamite chutar a sua cabeça e não a bola. Quer dizer, o Rondinelli era um jogador que se precisasse morder a bola para a bola não entrar, ele mordia. Então, meus agradecimentos, Rondinelli. Forte abraço. Falar do meu amigo Rondinelli, para mim é uma grande honra. E ele que tanto fez pela nossa equipe, com grande raça, com grande determinação, com muitos gols. É um jogador que tem o meu respeito e a minha admiração por tudo que ele fazia dentro do campo. Um jogador de muita raça, um jogador que quando estava defendendo a nossa equipe, quando não dava para ele tirar a bola de cabeça ou com os pés, ele se jogava ali na bola para a bola bater na cara dele ou na barriga, seja onde fosse. O que importava para ele era que a bola não fosse para o gol. E com isso ele ganhou esse título de Deus da Raça. Eu acho que muito bem merecido para ele por tudo aquilo que ele fez dentro do campo, pela nossa nação rubro-negra. Alô, galera rubro-negra. Aqui quem fala é Ramírez, uruguaio, ex-atleta do Flamengo na década de 70. Tive o orgulho, tive a imensa fortuna de vestir a camisa rubro-negra por 96 jogos, né? Vestindo esse manto sagrado. E também tive o prazer e tive a satisfação de jogar junto com o Deus da Raça, Rondinelli, um grande amigo, um grande atleta. Tive, como disse anteriormente, a sorte de formar uma linha de 4 com eu na lateral direita, Rondinelli, Dequinha e Júnior. Enfim, sempre tive segurança absoluta de jogar com um grande zagueiro do meu lado, um grande amigo, uma liderança muito grande dentro de campo, né? E lembranças sempre temos de momentos que vivemos não apenas dentro de campo, como também fora de campo, né? Uma pessoa excepcional, né? Com um coração que não cabe no corpo dele, enfim, e aquela marca registrada dele, né? Aquela marca registrada do Deus da Raça. Me identifiquei muito com ele também, porque todo mundo sabe que nós uruguaios também temos muita determinação, muita garra, muita raça. Então imagina ele central e eu lateral direito. Por ali, coitadinho dos adversários, né? Mas quero dedicar esses minutos então para essa figura fantástica que é o Rondinelli, e que às vezes a gente se encontra em alguns eventos promovidos por alguns torcedores do Flamengo no Brasil inteiro, e que dá para sentir saudade dele quando a gente vai para casa. Um grande coração, um grande homem, né? E foi um grande atleta. Um abraço. É a coisa mais simples do mundo, né? Primeiro vamos à pessoa. Eu tive uma convivência muito boa por um bom período de tempo. Sempre uma pessoa muito simpática, amável, solidária, uma pessoa que estava sempre com interesse em ajudar a resolver problemas, né? Com seus amigos e até com seus conhecidos, até pessoas que ele não conhecia, havia também o interesse de ajuda. Em campo, um zagueiro excepcional, o apelido que deram a ele, né? O codinome, vamos dizer assim, o Deus da Raça. Isso aí já exprime todo, né? Tudo aquilo que ele representou e representa para o Flamengo. E eu fiquei muito feliz em tê-lo ali como meu zagueiro, senti muita tranquilidade, né? Estava muito bem seguro ali, com o zagueirão, que entrava sempre definitivo na jogada, resolvendo, na maioria das vezes, o problema da nossa defesa. Então esse aí é o Rondinelli, que ainda existe para nós, graças a Deus, e que vai viver por muitos e muitos anos. E é um orgulho ter convivido e estar até convivendo com ele
até nesses anos, né, depois da bola rolando. Estamos fora do gramado, mas sempre unidos. Um grande abraço, amigo. Bom, falar de Rondinelli, o Deus da raça, fácil, né? Fácil porque vi esse menino começar final dos anos 60, início dos anos 70, 71 por aí, não sou bom de datas. Mas ele chegou no Flamengo cheio de vontade. E esse é um ingrediente que é indispensável. A nação rubro-negra não admite jogador que não tenha sangue na veia. Esse cara tem, esse cara tem. Rondinelli foi protagonista no Flamengo de grandes jornadas, jornadas épicas, exatamente pela raça, pela garra, pela determinação com que se empenhava nas partidas. A torcida do Flamengo tem isso. Às vezes você traz um grande jogador, uma estrela, muito bem dotado tecnicamente, e a torcida rejeita, porque falta o combustível que ela adora. A raça, o sangue na veia. E o Rondinelli é isso. Tenho grandes lembranças do Rondinelli jogando, e claro, de todo o rubro-negro, a maior delas, naquela tarde de 3 de dezembro de 1978, eu então, repórter de campo, estava atrás do gol, Cláudio Coutinho era o treinador, jogo Vasco e Flamengo, caminhando para o final, 0-0, e o Flamengo precisava vencer o jogo. Cláudio Coutinho tinha recomendado diversas vezes para o Rondinelli, não vá, por causa do Roberto Dinamite. E o Rondinelli preso ali atrás, bola parada, ele não ia. Nisso, o Rondinelli é isso. Tenho grandes lembranças do Rondinelli jogando, e claro, de todo o rubro-negro, a maior delas, naquela tarde de 3 de dezembro de 1978, eu então, repórter de campo, estava atrás do gol, Cláudio Coutinho era o treinador, jogo Vasco e Flamengo, caminhando para o final, 0-0, e o Flamengo precisava vencer o jogo. Cláudio Coutinho tinha recomendado diversas vezes para o Rondinelli, não vá, por causa do Roberto Dinamite. E o Rondinelli preso ali atrás, bola parada, ele não ia. Nisso há um escanteio. Olha só como São Judas Tadeu não joga, mas fiscaliza. Escanteio a favor do Flamengo. Zico não batia escanteio. Ele estava de um lado do campo e saiu caminhando para atravessar o campo inteiro para bater o escanteio do outro lado. Nisso o Rondinelli vira-se para o banco e diz, poxa, eu vou. E o Coutinho, não vá. E o Roberto estava com ele. De repente, ele disse, eu vou, e foi. Aquele atraso do Zico caminhando de um lado para o outro deu tempo suficiente para que ele chegasse se aproximando da área do Vasco na hora da cobrança, sem marcação. O Roberto ficou. Ele se apressou, porque ele precisava chegar na área, e teve com isso a chance do impulso. Subiu, testou, gol do Flamengo. Flamengo campeão. Precisa mais alguma coisa? Não precisa. Rondinelli, Deus da raça. Esse é o cara. Bom, falar do Rondinelli é muito fácil, né? Porque a convivência, basicamente, foram, acho que, mais de 10 anos, né? Desde a categoria de juvenil, quando ele chegou lá e eu subi, e aí depois quando até ele saiu em 81. Então o Rondi não era assim nenhuma sumidade técnica, mas compensava com o espírito guerreiro dele, com a dedicação, né, com a entrega no jogo, não tinha tempo ruim para ele. A gente até brincava com ele quando a bola estava com ele, que ele demorava muito a dar o passe, e aí ele batia os pés assim, e a gente falava, ih, vem coisa aí, problema. Rondinelli, passa logo essa bola. Aí, mas eu tenho 2 passagens com ele assim, inesquecíveis, né? E também um jogador que na cabeça eu nunca vi ninguém igual. Para não dizer um que chegou perto, foi um japonês chamado Hasegawa, que jogou comigo no Kashima. Mas o Rondinelli era aquele que de parado ele subia mais do que todo mundo. Então a gente tinha algumas jogadas, né? Mais jogadas de falta pelas laterais, porque eu não batia escanteio.
Então, as faltas laterais eu que batia, e a gente fez alguns gols assim, ele fez alguns gols com essa falta. Eu lembro uma vez contra o Cruzeiro que eu bati de 3 dedos e ele deu um voo e fez um golaço. E acabou, por eu ter essa jogada com ele, resultando num dos gols mais importantes na minha vida, na vida dele. Eu digo sempre que às vezes eu não me arrepio com um gol meu, eu me arrepio com aquele gol do Rondinelli de cabeça, quando eu bati o escanteio contra o Vasco, e foi através daquele gol que deu toda aquela reviravolta na história do Flamengo, né? Aquela conquista, dali começou a série de títulos, mas eu só bati aquele escanteio para ele porque eu tinha jogada com ele de falta. E ele subiu mais do que todo mundo e colocou a bola lá no ângulo. Então, ele de parado, podia ser na defesa ou no ataque, eu nunca vi ninguém igual a ele. Era impressionante. Agora, duas coisas, dois fatos me impressionaram bastante e que marcaram para mim, especialmente, e acredito para todos aqueles que presenciaram. Um jogo juvenil, a gente estava jogando no Maracanã, uma preliminar, Flamengo e Bangu. Nosso time, por ser um time que era bom e tinha bons jovens subindo, o pessoal chegava mais cedo para ver o juvenil jogar. E o jogo estava muito ruim, arrastado e tal, 0-0. Aí quando nós chegamos para o vestiário, o Rondinelli foi lavar a mão na pia. E nisso que ele foi mexer lá, a pia caiu na mão dele, abriu uma lanha aqui, e tinha que dar ponto e tal, e aquele negócio jorrava de sangue de tudo que é lado, a pia caiu em cima da mão dele. E aí ele enfaixou aquilo e, não, eu vou pro jogo, e todo mundo querendo tirar, os médicos querendo tirar, não, e a gente, todo mundo ali olhando, não é possível, cara, como é que... Ele enfaixou a mão e todo sangrando, voltou para dentro do campo. Naquela época não tinha aquela coisa de sangue, né, era proibido, ele enfaixou tudo, foi... E o nosso time voltou, todo mundo com sangue na boca, um pouquinho daquele do Rondinelli, ganhamos de 2-0, eu fiz os 2 gols. Foi um momento inesquecível aquilo, foi muito importante para nós, né, que estávamos subindo, ver o exemplo dele. E o outro foi um jogo Fla-Flu, né, Maracanã, casa lotada, e Fluminense jogando aquele timaço, né, aquela máquina, Rivelino e tudo. E veio uma bola para o Rivelino na esquerda, a bola quicando, o Rivelino foi levantar a bola. No que ele foi levantar a bola, ele não viu quem era, o Rondinelli veio e deu um voo de cabeça e deu uma sola com a cabeça na pé do Rivelino. Eu nunca vi aquilo, e foi debaixo da torcida do Flamengo. Aquilo, a vibração foi maior do que um gol. Então, aquilo mostra a coragem, né? Aquela luta, aquela garra do Flamengo, e merecidamente, a torcida deu o apelido para ele de Deus da Raça. Então, já vi jogadores raçudos, jogadores com esse espírito de Flamengo. A gente tem muito daquela geração tomou esse espírito por causa do Rondinelli. Então, eu vivenciei isso, né? Um cara amigo, é um cara companheiro, um cara profissional. Lamentamos bastante por tudo que ele representava para nós, aquele grupo, a saída dele, mas entendemos a vida profissional dele. Era um momento difícil que ele passava com a mãe dele em São Paulo, e ele quis ficar perto dela, e por isso ele saiu para ir lá para o Corinthians. Então a gente entende, né? Cada um sabe das suas decisões, mas essa amizade, o coração dele, a lembrança dele com o Flamengo ficou marcado na história, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele representou. Às vezes ele nem sabe mesmo o que ele representa e representou para a gente como companheiro, né? Então tem muito, né, desse espírito. Eu acho que cada um de nós que subiu, formamos um grupo muito forte ali, né? Cantarelli, Rondinelli, Jaime, Vanderlei, Júnior, Geraldo, eu. A gente, sabe, teve a ajuda de muita gente experiente, anterior a gente, que nos deu segurança, né, nos acolheu bem, e foi o que nós fizemos com as outras gerações que vieram, né, de Andrade, de Tita, de Jadílio, de Júlio César, de Moser. Enfim, eu acho que
a gente procurou dar esse conhecimento a todos pelo que era o Flamengo, conhecer o que era o Flamengo, o que era vestir a camisa do Flamengo, e eu acho que o Rondinelli tem muito a ver com isso, pelo que ele representou para todos nós. Tá? E todas as homenagens que fazem para ele são sempre merecidas, né? E foi realmente um grande prazer a gente poder trabalhar junto e estar esse tempo junto, e hoje sermos amigos, nossos filhos serem amigos. O filho dele jogou aqui no CFZ do Rio, então sempre todos esses momentos que a gente viveu junto.